Sejam muito bem-vindos ao podcast Gentilmente Afiada, onde a vida corporativa encontra comunicação empática, com episódios todas as terças-feiras, às 10 horas, para você aprender a falar o que precisa sem socar ninguém verbalmente. Aqui quem fala é a Camila França e o episódio de hoje é A Era dos Generalistas. Por que você ser especialista virou rebeldia? Bom, a frase de hoje é: se a IA pode fazer 80% do que você faz, então talvez o seu currículo não seja uma habilidade. É só um atalho com prazo de validade. Eu gosto de dizer que quando você é generalista, hoje em dia, é muito como saber mexer no micro-ondas, sabe? É útil, claro, mas ninguém te contrata só por isso. Você precisa ter um diferencial, você precisa ser especialista em alguma coisa. E nessa era de inteligência artificial, de facilidade no geral, acho que a era digital trouxe isso pra gente, né? A facilidade de adquirir conhecimento, de acesso à informação. A gente tem o Google na palma da nossa mão. Hoje a gente tem ChatGPT que está se tornando para alguns até o psicólogo, o que eu acho um absurdo, pelo amor de Deus. Mas eu quero trazer à tona esse ponto mesmo, de que a gente tem muita facilidade de conhecer coisas novas, de entender sobre assuntos diversos que antes a gente precisava se locomover para saber, que estava centralizado na mão de poucos. E hoje em dia não, né? Hoje em dia a facilidade dominou o nosso dia a dia. Hoje, a inteligência artificial escreve texto, cria código, faz resumo de livro, responde aquele e-mail bem mais ou menos. Mas, ainda quem se aprofunda em algo está ficando raro, cada vez mais raro e, com isso, valioso. E veja, num contexto de estudo mesmo, é o que eu falo para os meus mentis. A IA, ela trouxe muita facilidade para estudar assuntos diversos. Cara, eu fico me imaginando se na minha época de ensino médio eu tivesse inteligência artificial, o quão mais fácil seria, porque eu ficava dependendo de professor explicar mais uma vez, e professor às vezes sem didática, que não sabia do que estava falando direito, ou até sabia, mas não sabia repassar aquela informação, e eu sempre ficava perdida. Nossa, o quão seria diferente a minha realidade nos estudos. Com filosofia mesmo, na época eu detestava todos os meus professores de filosofia e eu detestava essa matéria, e hoje em dia, com a facilidade com que eu tenho esses recursos de conhecimento na palma da minha mão, eu me interessei tanto, eu comecei a criar uma conexão tão profunda com os estudos filosóficos, criei a noção de importância sobre eles, sabe? É um pouco paradoxal, né, galera? Parece que todo mundo acha que porque eu sou de tecnologia, venho de exatas e de um contexto de inovação e tudo mais, robôs, eu não tenho meu apelo às humanas, mas eu amo literatura, filosofia, conhecimentos gerais, para mim são uma perdição. Mas voltando aqui para o contexto do surgimento do generalista fast food, né? Quem sabe de tudo um pouco entende muito de nada. Então, a inteligência artificial, ela trouxe muito disso, né? A facilidade de consumir as coisas, entender um pouquinho de tudo, mas pela facilidade eu também entendo que com a mesma facilidade que o conhecimento entra, ele também sai. Isso é até alvo de estudos, né, científicos, onde a gente percebe que as conexões neurais, elas se dão com repetição, com aprofundamento e com utilização, incorporação desse conhecimento em um hábito do seu cotidiano. Onde, antigamente, quando a gente ia assumir a responsabilidade de aprender sobre um assunto, a gente tinha muito mais dificuldade, sofria muito mais, que precisava procurar, caçar, buscar, se deslocar. Enfim, era bem mais tortuoso esse caminho para o aprendizado. E justamente por ser mais tortuoso, parece que ele também demorava mais para se esvair da nossa mente.
Isso é um professor que eu admiro muito, ele já se foi. Era o Pierluigi Piazzi. Ele era professor de cursinho, muito bom. Não fiz cursinho com ele, mas eu assistia várias palestras de conhecimentos gerais que ele dava. E ele justamente abordava esse tema, que alunos, hoje em dia, eles estavam... Hoje em dia, né? Há 10 anos atrás. Já não é nem tão recente. Mas eles estavam especialistas, expert, em grifar textos. E eles achavam isso o máximo, porque eles achavam que estavam estudando de fato. E no final das contas, não. Você só está se tornando especialista em grifar textos. Você não está absorvendo aquilo por osmose. Absorver conteúdo é você escrever, é você dar aula, é você perguntar, é você se questionar, é você cavar cada vez mais fundo essas sinapses no seu cérebro, como se você estivesse cavando aquela terrinha. Uma vez, eu não sei quem foi que me explicou essa analogia, que o aprendizado, ele é justamente isso, né? Você fazer uma marquinha na areia, que se você vai dormir e o vento, ele passa por aquela areia, se você fez uma marca muito superficial, ele vai sumir, né? Como se você escrevesse um SOS ali na areia do deserto e na noite seguinte ele tivesse desaparecido pelo vento, pela chuva, ou seja lá o fator externo que contribuiu para isso. Mas quanto mais fundo você cava esse SOS, mais difícil é de ele se decompor, dele se esvair, né? Dele desaparecer. Então, o conhecimento é justamente isso, você cavar aquela mensagem muitas e muitas vezes, para aquele conhecimento ficar cada vez mais enraizado e não se escafeder de tão fácil. E hoje, assim, com essas mudanças tão frenéticas que a gente sofre, a gente percebe justamente que a gente não tem conhecimento tanto assim. A gente esquece muita coisa pela facilidade com que ela chega até a gente. E isso vai acometer no grande risco que é as vagas que vão exigir profundidade, elas vão se tornar mais seletivas, né? Elas vão valorizar aquele conhecimento aprofundado nas coisas, mas realmente especialista e não generalista. Quem dominou só o básico vai ser facilmente substituído, como a gente vê aí contextos mais históricos, né? Como a vela, a lamparina, caixa de supermercado, que já está começando a ser substituído por aquelas máquinas de autoatendimento, enfim, 1001 exemplos de que atividades mecânicas, monótonas, elas vão facilmente ser automatizadas e vão dar lugar a profissionais que criam esse tipo de automação, que criam inovação, que conseguem raciocinar pela sua expertise extrema em determinado assunto. Então, é esse o ponto que a gente precisa se fixar, justamente na profundidade com que a gente encara determinados assuntos. A IA, ela democratizou muito o conhecimento, mas democratizou um conhecimento raso, tá? O mercado, ele vai exigir o que ela ainda não entrega, que é a sabedoria aplicada com profundidade e repertório. Hoje, quem sabe utilizar a engenharia de prompts, né, que está em alta agora, vai sair na frente de muita gente, porque vai utilizar a IA a seu favor justamente na criação desse repertório. A IA não pratica para você, a IA não vai fazer o trabalho duro por você, a IA não vai trazer essas sinapses e cavar fundo no seu cérebro essas conexões. É você quem precisa fazer isso, óbvio. Se você conseguir utilizar a IA ao seu favor, isso vai ser muito mais rápido, muito melhor, muito mais dinâmico, mas só você que consegue fazer de fato. E aí a pergunta de milhões, né? Como que você se torna uma referência? Cara, não tem segredo. É sentar a bunda na cadeira, estudar arduamente por muito tempo, com muita prática, e se você tiver paixão pelo tema, isso acaba se tornando mais leve.
mas não tem hack fácil, não tem caminho encurtado, não tem fórmula mágica, nem receita de bolo. É o feijão com arroz que sempre deu certo. Estudo, tempo e prática, principalmente a prática. Eu puxo as orelhas dos meus mentis justamente nisso, porque eles estão numa fase que é tudo muito teórico, é tudo muito abstrato. E é no primeiro emprego, naquele primeiro estágio, naquele primeiro projeto que você aplica esses conhecimentos que eles vão conseguir realmente entender a motivação e o propósito do que eles estão aprendendo. E veja só que ser referência não é ter o crachá mais alto não, viu? Fiquem ligados que ser lembrado quando o assunto aparece na mesa é muito mais garantia de você ser referência. Porque crachá por crachá, tem um monte de gente que tem diploma, certificado, certificação, é um pedaço de papel. Se você não aplica isso e não sabe como manejar esse conhecimento, se você não é tido como referência, quando o seu nome não aparece na mesa por saber realmente de determinado assunto e resolver problemas, crachá, nem certificado, nem diploma vão salvar a sua vida. E para encerrar esse episódio, enquanto todo mundo busca atalhos, tem gente pavimentando a sua própria estrada com estudo e consistência. E já me conta aqui nos comentários também qual assunto que você quer ser lembrado quando todo mundo esqueceu o básico. Ou seja, você quer ser referência no quê? Não esquece também de me seguir nas redes sociais, Instagram, @CamilaFrançaMentoria, Facebook, LinkedIn, já conecta lá. E se você quiser, me manda mais assuntos pra gente conversar, debater e se tornar talvez o tema do nosso próximo episódio. Eu te vejo lá e até mais.